4 nas oitavas, né? Tem que ver quem costuma ficar no meio do caminho aí, né? Ah, gente, a gente tá aqui tentando harmonia. 11 anos. 11 anos. A gente tá tentando uma harmonia. E ele quer o quê, Flávio Vinicius? Quem diga? Não, Quer. falou o cara que ganha a Copa do Brasil todo ano, né? Não, mas é normal o Flamengo chegar pelo menos em semifinal. Meio do caminho. Vê a história aí, pô. Ué, mas chegar na semifinal é título? Não, mas, então vamos lá, ué. Porque eu achei que era todo ano, né, Fabinho? Pela fala Eu dele, achei que falei, hoje não ia ter essa discussão aqui, que ia estar todo mundo feliz, né? Olhando. Briguem! Mas, ô Flavinho, tem gente que pelo menos tem 2 times, aí a chance é maior. Ah, entendeu? ele não para. Eu não falei nome, Tô quieto aí. Ela não vai aguentar, quer ver? Pode ser o Gabigol, que usa a camisa de outro time. Quer ver? Tô na minha, Tem 1 hein? minuto de Não fica programa. brava comigo. Olha como você é. Tem 1 minuto de programa. Você já me irritou, você já me irritou a Isabelle. Ah, isso Tá são vendo? vidas de All Black. Ah, vai te Benita, catar. Benita. Ninguém mais cai na tua, Manda não. sopra, manda sopra. Saiu bem. Obrigada, Benê. Como diz Dona Carmen, tem resposta pra tudo. É isso, não Tá tem sempre jeito. na pontinha da língua, né, Vene Casagrande? O Flamengo não fez uma grande partida, mas venceu o Amazonas, se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. A reportagem é do João Gomes, que não é o xodó do Vene, tá? É outro João Gomes, tá bom? Na volta tem drone pra caramba de Vene Casagrande, tem drone do outro que tá de férias e não tá de férias, que eu não sei o que o Pedrosa tá lá no negócio de drone. Tá certo. Tem drone pra caramba, tem meu fogão também que classificou, tem Flusão também que Tem classificou. Flusão classificado. Tem Primeiro tempo perigoso para o Flamengo, que assistiu o Amazonas entrar em campo com sede de classificação. O Amazonas chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por falta no goleiro Matheus Cunha. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo do primeiro tempo. O segundo tempo de jogo foi marcado por um Flamengo mais confiante. O rubro-negro quase marcou aos 4 minutos, com Pedro. O atacante aproveitou o cruzamento e tentou de bicicleta. Mas foi aos 34 minutos do segundo tempo que o Flamengo marcou o primeiro e único gol da partida. Igor Jesus arriscou de longe. Pedro desviou a bola com o joelho e fez a nação vermelha e preta suspirar de alívio. O rubro-negro deve receber agora R$3.465.000 de premiação por ter se classificado para a próxima fase. No total, o clube já soma R$5.670.000 de faturamento até aqui. Muito bem, Flávio Vinic, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Eu não deveria te dar boa tarde, você já me irritou. isso, gente? Não, eu não tô falando com ele. Pergunta pra ele, por favor, Flavinho, se ele gostou do Flamengo. E aí, Vene, gostou do Flamengo? Foi boa atuação? O Flavinho me fez essa pergunta Eu no fiz off, ali e eu vou fora, responder a mesma coisa. Não gostei. Ai, tu é chato. Eu teria Tá vendo? gostado. Você só reclama, Eu Vene. teria gostado se isso aí fosse um jogo-treino durante a preparação, pré-temporada, em janeiro. Aí sim eu teria gostado. Mas o cenário era totalmente diferente. A gente estava falando de um jogo importante, numa competição importante, que é a Copa do Brasil, e os jogadores foram muito mal. Esperava-se muito mais do Flamengo diante do Amazonas, mesmo jogando fora de casa, porque o Flamengo vinha de 2 bons jogos, só que novamente regrediu. Poucos jogadores fizeram boas partidas. Eu, particularmente, não gostei do Flamengo individualmente falando, e nem se a gente for olhar o coletivo. Um time totalmente lento, os jogadores lentos, sem transição, sabe? Bola toda hora alçada na área, voltando aos velhos problemas do Flamengo antes do jogo contra o Corinthians e antes do jogo contra o Bolívar. Eu, particularmente, não gostei. Alguns atletas, eles até sobressaíram ali. O Pedro, por exemplo, não por causa do gol, mas o Pedro vinha fazendo um bom jogo. O Luiz Araújo entrou bem, eu acho que tem que destacar isso, entrou com uma certa vontade. O Arrascaeta muito mal em campo, incrível. Que saudade do velho Arrascaeta, porque o Arrascaeta vem fazendo uma temporada muito abaixo. O Alan, um jogador que estava evoluindo, regrediu novamente, fez uma partida muito ruim. E assim, classificação, ótimo. Tem que comemorar a classificação, mas a atuação foi muito aquém do que o Flamengo pode apresentar. Ô Flávio, eu sempre reparo que às vezes quando um time fica muito tempo sem jogar, ou um tempo a mais do que é o normal, a gente vê uma volta com um pouco desacelerado. Isso não é incomum.
Talvez não possa ser isso, essa questão dessa regressão que chama o Venê, porque ele entendeu que o Flamengo evoluiu nos últimos 2 jogos, não foi isso? Você tem comentado isso por aqui. E que para esse jogo parece que regrediu. Talvez não seja esse tempo a mais, eu não sei, eu estou tentando um olhar positivo. É estranho porque o pessoal reclama tanto, né, que precisa de tempo para treinar, que 2 jogos por semana, o calendário fica muito apertado, fica muito cheio, mas a gente vê que os times caem quando tem um período grande de treino. Você também repara isso? Sempre, sempre. Isso acontece muito com o Flamengo, com outros times também. Mas no caso do Flamengo, isso é constante. Sempre quando tem uma data FIFA, uma paralisação, a gente imagina que o time vai evoluir com o período de treino, vai entrosar, vai ser importante aquele espaço sem jogos. E, na realidade, quando volta a jogar, o time já apresenta futebol abaixo do que vinha jogando. Então, essa teoria de que é importante jogar só uma vez por semana, no caso do Flamengo, não está ajudando, não. Agora, tem um fato importante, que essa evolução do Flamengo, será que não foi por causa do Maracanã? Eu não lembro uma boa atuação, o Vene pode me corrigir, se o Flamengo jogou bem essas últimas partidas, talvez essa temporada, fora do Maracanã. Não lembro de um bom jogo do Flamengo que não tenha acontecido no Maracanã. Talvez isso aí, a gente achou que o time tivesse evoluído porque bateu aí Corinthians, aí tem o jogo pela Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Os jogos no Maracanã, o Flamengo apresenta um outro futebol. E nessa partida também, eu acho que o Flamengo ele precisa de ser desafiado, os jogadores têm que entrar com mais apetite. Parece que quando a situação está um pouco mais tranquila, o time fica um pouco preguiçoso, parece que não tem aquela gana, aquela raça, né? O Flamengo tinha vantagem, um adversário inferior, e aí dá aquela preguiça, mas dá aquela essa leitura moleza. que eu faço, e por isso eu levantei esse debate, porque eu entendo também, eu faço essa leitura na questão da vibração do Flamengo. Não taticamente, tecnicamente, é a vibração mesmo. Esfria, né? Parece que é um jogo mais morno. E foi isso que eu percebi, a percepção que eu tive num olhar neutro, né? Como torcedora, já que não torço para nenhum dos 2 times, num olhar neutro em relação a essa partida. Agora, esse recorte do Flávio Vene Casagrande em relação ao Maracanã é interessante, porque aí a gente está falando só do Maracanã. Porque ontem a torcida praticamente era uma torcida rubro-negra, né? Não era uma torcida em massa do Amazonas, a torcida era a torcida do Flamengo. Então a gente está falando de um Flamengo que jogou em casa, né? Sim, se a gente for levar em consideração torcida, dá pra gente dizer que o Flamengo jogou em casa. Óbvio que o gramado não era dos melhores, mas o Flamengo está acostumado a jogar um gramado péssimo, que é o gramado do Maracanã, que não é dos melhores. É diferente, tem também a questão relativa do ar, que lá estava muito quente, ontem tanto é que teve a parada durante o jogo para os jogadores se hidratarem. Sim, de fato, o estímulo eu acho que não pode faltar nunca, independentemente se está no Maracanã, se tem presença de torcida. Só o cara vestir a camisa do Flamengo, ele ganhar o salário que ele ganha no Flamengo em dia, ter a estrutura que ele tem, tudo à disposição dele, estrutura, isso já é um estímulo para ele acordar todo santo dia e querer dar a vida em campo com a camisa do Flamengo. Não dá para os atletas, teoricamente, escolherem jogo para mostrar uma vontade maior ou não. E ontem parecia que eles nem queriam estar em campo. De fato, parecia um jogo treino durante a pré-temporada. Foi igualzinho a atuação do Flamengo contra o Orlando City lá durante a pré-temporada, no passeio nos Estados Unidos, lá na Disney. É igualzinho. Se a gente fosse analisar, se ninguém falasse assim, pega uma pessoa que não acompanha futebol, fala, assiste a esse jogo aí. A pessoa vai falar, nossa, pré-temporada, jogo treino aberto à torcida. Parecia isso ontem, porque o Flamengo não queria estar em campo. A sensação que eu tinha era essa. Claro, exceto alguns jogadores aqui que eu já destaquei. Acho que o Pedro fez uma boa partida, se movimentando bastante. A gente vê um Pedro totalmente diferente, característica diferente. Ele não fica mais preso dentro da área. O Cebolinha também foi bem, eu acho que na medida do possível ele também foi bem. Mas assim, não dá para jogar dessa maneira em jogos importantes. Por exemplo, o Flamengo passando de fase na Libertadores, se jogar dessa maneira, corre sério risco de ser eliminado. É uma competição muito mais difícil. A própria Copa do Brasil. O Flamengo agora vai pegar adversário bem mais complicado que o próprio Amazonas. E, em determinado momento, o técnico do Amazonas estava dando um nó tático no Tite. Isso, para mim, é um absurdo. A estrutura que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, não pode se permitir isso, mesmo jogando fora de casa. Vene Casagrande, o drone subiu com uma bomba, né? O zagueiro Fabrício Bruno está sendo vendido para o futebol inglês, isso é uma verdade. Mas assim, não impressiona muito a venda dele, sim o valor. Pois é. E eu vejo muita gente falando, não tem que vender, vai fazer muita falta. A minha opinião é um valor irrecusável. Para quem não sabe, para quem não acompanha nas redes sociais, o Flamengo está vendendo Fabrício Bruno por 15 milhões de euros. Isso dá em torno de 84 milhões de reais.
Só para o torcedor ter noção, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno em 2022 por 15 milhões de reais, junto ao Red Bull Bragantino. Meu Deus. Além do ganho técnico, que a gente está falando de um jogador que desde quando chegou, ele desempenhou com a camisa do Flamengo, se tornou titular e é um jogador extremamente irregular, tanto é que ele foi para a seleção brasileira, ainda tem o ganho financeiro, um lucro de 69 milhões de reais. É um valor que o Flamengo não tem como virar para o West Ham e falar assim, não vou vender. Além do valor ser maravilhoso, a forma de pagamento também é maravilhosa. Em 3 parcelas, uma à vista, a outra parcela 1 ano após a assinatura e a outra 2 anos após a assinatura. É uma forma de pagamento maravilhosa para o Flamengo. Ou seja, um cenário perfeito para todo mundo. Para o jogador, porque quando a gente leva em consideração, quando o Flamengo vai contratar um atleta, o jogador ele quer vir para o Flamengo. Existe o outro lado também da moeda. Vocês acham que o Fabrício Bruno não quer atuar na Premier League? Ele tem 28 anos. É a única oportunidade que ele vai ter de jogar na Premier League. Vai assinar um contrato de 5 anos com o West Ham, que é um bom clube lá na Inglaterra. É óbvio que o jogador quer ir. Então, é uma venda maravilhosa para todo mundo e assim a roda gira. O Flamengo já tem o substituto dele no time titular, que é o Léo Ortiz, agora vai em busca de uma reposição para o setor defensivo, obviamente mais barata, e assim a roda vai girando e o Flamengo sabe muito bem fazer negócio. Eu acho que essa venda já estava planejada. Eu acho que quando o Flamengo traz o Léo Ortiz ali no planejamento da diretoria, já tem uma ideia de vender o Fabrício Bruno nessa janela do meio do ano. Fica complicado você ter 3 jogadores desse nível, né? 3 jogadores que podem ser convocados para a seleção brasileira e deixar um no banco. A chegada do Léo Ortiz já fazia parte de uma ideia da diretoria de trazer o Léo Ortiz e no meio do ano vendeu o Fabrício Bruno para a Europa, que era um desejo do jogador, da diretoria, e esperava-se uma convocação para a seleção brasileira, né, para poder agilizar isso, ele também ganhar mais crédito lá fora, tem a exigência do futebol inglês de uma convocação. O Fabrício Bruno foi convocado, jogou como titular naquele amistoso na Inglaterra, né, quando jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha depois. E eu soube que a diretoria do Flamengo comemorou, o Fabrício Bruno foi titular, agora o caminho está livre para ele ser vendido no meio do ano, a vontade da diretoria e também do jogador, e o Léo Ortiz entra no time. Acho que está tudo dentro do planejado. Só uma situação de bastidor. Nessa convocação para a seleção brasileira, as conversas com o West Ham já estavam acontecendo. Só que a atuação dele contra a Inglaterra foi assim, um carimbo final, ali, né? A confirmação de que, fato, ele tem sim nível para atuar com a camisa do West Ham na Premier League. Então, a atuação na seleção brasileira foi apenas uma confirmação. Não foi a partir da atuação que começou a negociação. As conversas já estavam em andamento antes mesmo dessa atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E dessa forma a gente... O Flamengo negocia com atacante que fica atraído com o plano rubro-negro. Fala Nação Rubro-Negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com o like. O Flamengo está vivendo uma semana em que toda a nação está de olho em Gabigol, que se envolveu em uma polêmica desnecessária ao ser visto vestindo a camisa de um time rival. O episódio agitou os bastidores do clube em um momento crucial da temporada, com 3 competições importantes no calendário da Gávea. Mas, a vida segue no mais querido. Além do incidente, a diretoria do clube tem outras preocupações, já que Gabigol pediu desculpas e agora precisa recuperar sua confiança. O Flamengo também precisa monitorar o mercado de transferências, que abrirá em julho. Nesse cenário, novos alvos começam a aparecer e um atacante já está em negociações com o Mengão. Trata-se de Matheus Martins, ponta-direita da Udinese que jogou a última temporada pelo Watford. Segundo a Rádio Tupi, Matheus Martins está de férias no Rio de Janeiro, e seu staff gostou do que ouviu dos representantes do Flamengo na primeira reunião realizada. O plano do clube é contratar o jogador por empréstimo, com opção de compra ao final do acordo. Esse modelo agrada, pois é similar ao que a Udinese fez com o Watford. Vale lembrar que Matheus Martins foi formado nas categorias de base do Fluminense. No portal Transfermarkt, ele está avaliado em 7 milhões de euros, aproximadamente 39 milhões de reais. E aí, nação, o que vocês acham desse jogador para substituir Gabigol no time? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Nação, por hoje é só. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!